Então, continuando, aula 2, quarta parte, parte 4. Condições necessárias para otimalidade. Condição necessária, geralmente ela é usada para mostrar que um ponto não é um ponto ótimo. Enquanto que a condição suficiente, ela é utilizada para mostrar que ele é um ponto ótimo. Então, quando você quer mostrar se um ponto é um ponto ótimo, você vai analisar usando essa condição suficiente, e essa daqui para dizer que ele não é um ponto ótimo. Então, vamos lá. Seja uma função j, pertence à classe C2, porque classe C2 até a segunda derivada, ela é contínua até a sua segunda derivada. Pode ser derivada até 2 vezes, pelo menos, tá? Se x asterisco pertence a R, é um mínimo local de f. Então as seguintes condições devem ser satisfeitas. Então a derivada primeira da função j, no ponto x, que é o ponto de mínima, vai ser igual a zero. Então você imagina uma parábola. No ponto de mínima, a derivada vai ser zero, se aqui for um mínimo local. E a derivada segunda tem que ser maior ou igual a zero. Isso aqui é uma condição necessária. Quer dizer o seguinte, se ela for diferente de zero, essa primeira derivada, e a segunda derivada for menor que zero, esse sistema não é um ponto de mínima. Exatamente, um mínimo local. Então ele não é um ponto de mínima. Já se a derivada for igual a zero, a primeira derivada e a derivada segunda for maior que zero, ele é um mínimo local de j. Então veja a diferença. Para ser um mínimo, ele tem que ser maior que zero. Enquanto que aqui, para dizer que ele não é um mínimo, ele tem que ser menor que zero. Tá. Ok. Essas duas funções a gente vai usar bastante, a primeira e a segunda derivada. Inclusive agora quando a gente for ver, como caso de quando a gente tiver matrizes, a gente vai chamar elas de gradiente hessiana. Então vamos lá, teorema de Taylor, né, caso multivariado. Então a gente tinha o teorema de Taylor aqui para caso univariado, só uma variável, e agora multivariado. Quando a sua função objetivo de Rn para R, ela é diferenciável até a segunda derivada. X agora é um vetor de n valores, n elementos, e delta x também n elementos. E existe um θ pertencente a 0 a 1, θ é aquele elemento lá do resto da série de Taylor. Então agora vai ficar x mais delta x, lembrar o x0 que eu falei, mais o delta x, que aqui ele chamou de x mais h, que também era um x0 mais um delta x. Se você olhar um outro livro, um livro convencional aí. Então fica j de x mais agora a derivada da função j de x transposta. Porque lembra, essa função aqui provavelmente é um vetor coluna, e ele vai transpor ela para ela virar um vetor linha, que vai multiplicar por um vetor coluna. Deixa eu escrever melhor aqui. Então isso aqui, ó, transposto virou um vetor coluna, que está multiplicado por um vetor linha por um vetor coluna. Delta x é um vetor coluna, x é uma coluna, o transposto disso é uma linha. Aqui, mais meio, delta x transposto, derivada segunda de j de x, agora entra o θ vezes delta x, que é o resto, vezes delta x.
delta x transposto delta x. Essa é a notação matricial, né? Matricial, vetorial matricial, para um sistema multivariado agora, ou seja, isso não é mais um elemento, é um vetor. E essa primeira derivada que aparece aqui, ó, da função, é um gradiente. Então tá aqui, ó. O que você vai fazer? X é um vetor, j de x também é um vetor. Agora a derivada desse vetor, então a derivada dos elementos, ó, de j com relação a x1, derivada de j com relação a x2, j com relação a xn. E a derivada segunda vai ser uma matriz. Então esse cara aqui, ó, é n por 1, a ordem dele. Essa aqui é n por n. Derivada segunda de j de x1 ao quadrado. Aqui são todos os elementos de x1, é a linha de x1, a x1, de x1 até xn. Ó. Então aqui é x1 vezes x1, x1, x2, x1, xn. A linha de x2, a linha de x3, xn. xn vezes x1, x2 até xn ao quadrado. Então ele é n por n. Essa matriz aqui. Qual que é o nome dessa matriz que é a derivada segunda? É a matriz hessiana, ou de curvatura. E a primeira é a gradiente. O vetor gradiente. O primeiro é um vetor gradiente, o segundo é uma matriz hessiana. Observação sobre a matriz hessiana. Se você observar aqui, ó, esse elemento, derivada segunda de derrom de x2, derrom de x1, derrom de x1, derrom de x2. Tanto faz a ordem, na verdade, esses elementos são iguais. Como as derivadas de segunda ordem são contínuas, no caso r igual a 2, que é a derivada segunda, tem-se que esse termo é igual a esse elemento é igual a esse elemento, isso mesmo, esse elemento é igual a esse elemento, e assim sucessivamente. Resumo da história, essa matriz ela é simétrica. A diagonal inferior é igual à diagonal superior aqui. Portanto, a matriz hessiana é simétrica. Ou seja, ela é igual à transposta dela. Se transpor ela, vai ser igual a ela mesma. Seja uma função j de Rn a R. Por que de Rn? Porque os vetores aqui são vetores de ordem n e você tem no final uma função resultante j que vai ser uma variável só, que não é um vetor, é um valor. A gente quer um valor numérico, uma única variável no final. Pertencente à classe 2, diferenciável duas vezes. Cx asterisco, que é um mínimo local. Então as seguintes condições devem ser satisfeitas. Então vamos lá, quais são as condições? Que o vetor gradiente seja igual a zero e a hessiana seja maior ou igual a zero, para ser o que é a condição necessária. Se ele for menor que zero, esse ponto não é um ótimo. Não é um ponto de mínimo. Não é um ponto de mínimo local. Se o vetor gradiente for igual a zero, diz que x asterisco é um ponto estacionário de j. Deixa eu lembrar isso aqui mesmo. Ok. E a condição suficiente é a mesma ideia do outro. A diferença está aqui, ó, é um maior, enquanto que na anterior é maior ou igual. Então aqui é necessária, essa aqui é suficiente. E essa me diz se o sistema se o valor de x asterisco é um mínimo local ou não. Então se a hessiana for maior que zero e a gradiente for igual a zero, ele é um mínimo local.
Por que que isso aqui, ó? Porque como você precisa de duas derivadas, a derivada primeira e segunda, ele tem que ser pelo menos classe C2. Pelo menos, senão não dá para olhar isso aqui. Para olhar a hessiana dele. Observação, suponha que a função custo, né, J, pertence a C2 e a derivada, ou o vetor gradiente, é igual a zero. Tem-se então que se a hessiana for maior que zero, é um mínimo local. Se a hessiana for menor que zero, é um máximo local. E se a hessiana for indefinida, é um ponto de Cella. Isso aqui é importante. Como é que eu sei que a matriz hessiana, eu já falei isso antes, né, que é a matriz H lá que aparece antes, que essa matriz aqui é a derivada segunda da função custo, no ponto de mínimo ou de máximo, como que eu sei que ela é maior que zero? Ou seja, positivo definido, eu vou olhar os autovalores da matriz e eles têm que ser todos maior que zero. Se todos os autovalores forem menor que zero, ele é um máximo local. Então, máximo... Imagina isso aqui tridimensional, tá? Se eu desenho no plano, eu imagino um cone, aqui. Isso aqui é a curvatura para baixo, o ponto de mínimo está aqui. Por isso, se ela tivesse virada para cima, seria um ponto de máxima. Tá? Indefinida é quando você tem um alto valor negativo e outro positivo. Então, é um ponto de Cella. O ponto de Cella está aqui. Ó. Por quê? Porque em um sentido ó, ele diminui, mas nesse sentido aqui ela aumenta a função. Enquanto que nessa daqui ó, é um ponto de mínima, porque qualquer valor da função em qualquer lado que você seguir é maior nessa superfície do que esse ponto, que é o menor valor que você tem. No caso da Cella, depende. Ó. Se eu vier nessa direção, eu estou diminuindo, então é um ponto de máxima. Mas se eu vier nessa direção, é um ponto de mínima. Então, na verdade, existem valores menores e maiores que esse ponto. Ele não é nem o mínimo nem o máximo. Ele é um ponto de Cella. E você vai observar isso olhando os autovalores da função e vendo que alguns são positivos e outros negativos. Algumas expressões para o cálculo de gradiente. Então, tá, cálculo de gradiente. Isso aqui são alguns expressões que vão nos auxiliar a calcular o gradiente. Receitinhas de bolo, digamos assim, tá? Então, a x é um vetor de n com elementos, y é outro vetor com n elementos, e que é uma matriz n por n de números reais, todos números reais. Então, a gente tem aqui ó, que a derivada de y transposto x. Por que transpõe? De novo, porque esse vetor é um vetor coluna-coluna. Você não dá para multiplicar os dois. Você tem que transpor um para multiplicar pelo outro. Para virar um vetor linha, que é o y transposto, multiplicado pelo x aqui. Esse produto dos dois vai dar uma soma de y1 vezes x1 mais y2, x2 mais y3, x3, que é um único valor. Então, é reais somente, é um único elemento que vai encontrar aqui quando eu fizer o produto desses dois vetores. Mas aqui nesse caso, ó, quando você fizer a derivada de y transposto x, isso é igual a x transposto y. Desculpa, a derivada de y transposto x é igual a derivada de x, né? De x transposto y, que é igual a y, a derivada. A derivada disso com relação a x, de y transposto qx, é igual a derivada com relação a x de x transposto q transposto y. Isso aqui é a transposição disso. Ó. Quando você transpõe isso aqui, você transpõe, você inverte a ordem dos elementos, né? Fica x transposto, q transposto, y transposto de k. Então, y transposto é y. Regrinha simples de transposição, né? Que vai dar igual a q transposto y. E derrom de x de x transposto qx é igual a q de x mais q transposto x. Que também é igual a q mais q transposto vezes x aqui. Poderia simplesmente fazer assim, cortar isso aqui. Q mais q transposto vezes x. E aqui, ó, quando é x menos y no lugar de x,
ficou a mesma coisa. Só que é x menos y em vez de x aqui. Se Q for simétrica, as expressões simplificam, pois, lembra, Q é simétrica, Q é igual a Q transposto. Então você pode escrever igual a 2Q ou igual a 2Q transposto, que dá na mesma. Simplificando. Algumas expressões para o cálculo de hessianas. Ou hessianas, eu não sei como é que em português a pronúncia. Hessian matrix. Talvez seja hessiana, né? Enfim. Sejam x pertencente ao Rn, y pertencente a Rn, que é a mesma coisa. No caso da hessiana, o que você faz? Você pega, simplesmente deriva de novo. Ó. Você tem aqui, ó, x transformado. É isso aqui. É isso mesmo. Só deriva isso aqui com relação a x. Vai ficar q mais q transposto. Essa de baixo é a mesma coisa. Pega essa daqui e deriva de novo com relação a x. Q mais q transposto. Aqui também é a mesma coisa. Q mais q transposto é igual a 2q. Se a matriz Q for simétrica e tal. Então isso aqui foram só algumas expressões que a gente vai usar, que a gente vai precisar mais na frente. Então a gente tem uma função quadrática. Essa função quadrática aqui, a gente já viu ela. A gente viu ela lá atrás, quando a gente tinha obtido reformulado nossa função objetiva. Essa daqui, ó. O que a gente tinha feito para chegar aqui? A gente pegou a função objetiva que a gente tinha, do final da primeira aula, usamos essa equação aqui que a gente tinha calculado aqui, substituímos, encontramos essa função objetiva aqui agora. A gente vai usar lá, só vamos substituir os termos, mas é a mesma coisa. Então lá embaixo a gente está vendo a mesma função objetiva. No lugar do x é delta u aqui. Ó. A única diferença. Nesse caso tem-se que, essa é a j de x, função custo. Se derivar ela, você vai estar derivando isso aqui, ó. Imagina que isso aqui, x transposto x é x ao quadrado. Cai o 2, vai ficar meio vezes 2, x, h vezes x. Se não fosse vetorial, seria meio de h x ao quadrado. Derivou, vai ficar 2 h vezes x, que é o que nós temos aqui. E a derivada de c transposto x é igual a... é igual ao quê? Voltamos aqui, ó. Quando você tem c transposto x, eu não vou fazer c transposto x igual a y transposto x, eu vou fazer x transposto y. Então, na verdade, c transposto x, eu vou usar, na verdade, x transposto c. C transposto x, eu vou usar x transposto c, que é igual a essa daqui, ó, x transposto c, que é igual a c. Eu venho aqui e encontro c. Entendeu? A derivada disso, de d-ROM de x, eu tive que inverter, fazer x transposto c, que é igual a c. E agora, essa foi a primeira derivada, que é o vetor gradiente. Para que x asterisco deva satisfazer? Esse é o gradiente. Lembra, o gradiente tem que ser igual a zero, a primeira condição lá. Vamos fazer, isso aqui é igual a zero, né? hx mais c igual a zero. Quem que é o x? É o x asterisco, que é o mínimo da função. Então, h hessiana vezes x asterisco mínimo, ponto de mínima, mais c igual a zero, x asterisco é igual a menos c, ó, hx asterisco é igual a menos c,
multiplica os dois lados por h menos 1. Vai ficar x asterisco é igual a menos h na menos 1c. Desde que h seja não singular, né, a hessiana não seja singular, você consegue encontrar o ponto de mínimo conhecendo apenas a matriz C e H. Matriz C e H. Isso foi feito o quê? Utilizando somente o vetor de gradiente. Agora é a matriz hessiana, que a gente vai usar aqui, né, na verdade. Ela é a derivada segunda. E ela tem que ser maior que zero. Então, a sua hessiana tem que ser maior que zero. Para esse sistema ser um ponto de mínima. Uma condição de otimalidade. Então, vamos lá. Continuando aqui nosso exemplo.